Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 119. Nós vamos ler a partir do verso 33. Salmo 119, a partir do 33. Diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. E desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Amém. Até aqui. Eu estava meditando aí um pouco sobre esse trecho aqui, especificamente aqui, ou especialmente no verso 37, que diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. E quase por um acaso, vamos dizer assim, eu estava lendo um trecho lá de um livro bem conhecido aí, O Peregrino. E lá para o meio do livro, lá para um bom trecho do livro, Cristão e Fiel, que são personagens lá do livro. Quem já leu esse livro, Peregrino? Leia esse livro, gente, é bacana. Velho, mas é bom. E em certa etapa lá desse livro, os personagens eles precisam passar por uma feira. E essa feira, o nome da feira é a Feira da Vaidade. Vocês vão entender. E é interessante a gente ver como eles passaram por essa feira. Eu vou ler um trecho aqui do livro, tá? E algo que não provocou a menor admiração dos mercadores, os peregrinos mal chegavam a reparar nos artigos à venda, nem sequer se dignavam olhar as mercadorias, e se os chamavam para oferecer algum produto, os dois tampavam os ouvidos e bradavam: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. E olhavam para o alto, sugerindo que os seus negócios estavam lá no céu. Esse trecho aqui que fala que desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, é exatamente o versículo 37 que nós acabamos de ler aqui em outra tradução. Cara, e quando eu bati o olho nisso, falei: uau, é isso aqui. É isso. Está aqui o que Deus quer falar conosco essa noite. E por que isso? Satanás, ele tem uma estratégia muito clara na vida do cristão. Eu falei isso no domingo passado aqui, eu acho, ou na terça passada, perdão, quando eu abri o culto. Uma das estratégias de Satanás é nos desviar do foco, é tirar a nossa atenção daquilo que é importante, tirar a nossa atenção ou tirar-nos do caminho que nós deveríamos trilhar, porque ali nós vamos encontrar o Senhor. E a estratégia dele, para nos frustrar, para trazer desânimo, para trazer infelicidade, para fazer um monte de coisa, é nos tirar do foco. O foco que esses personagens aqui tiveram, de ter que passar, né? E aí se você vai ler lá um pouco mais desse livro e tudo mais, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, a gente vai entender que eles estão caminhando para o reino celestial.
E para chegar a esse reino, eles precisam passar, todos nós na verdade, precisamos passar pela feira da vaidade. É o caminho para lá. E aí até ele cita Jesus, o próprio Jesus teve que passar. E ainda bem que Jesus, ao passar por essa feira, ele não se vangloriou, ele não quis ser maior do que... Não, ele simplesmente passou. E da mesma forma que esses dois personagens passaram, fechando os olhos, virando a cabeça, olhando, mas falando, não, desvia os meus olhos. É exatamente assim que nós devemos passar. A vaidade aqui, a Bíblia, ela usa muito esse termo vaidade, e para nós aqui, no presente século, vaidade é uma coisa mais voltada talvez para a estética, né? Para uma coisa mais visual. Mas quando a gente vai olhar a vaidade na Bíblia, ela está muito mais ligada a coisas vãs. Entende isso, a diferença? Quando nós lemos, a grande maioria das vezes, vaidade, nós vamos entender que são coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não são tão importantes. Não deixa de ser vaidade, mas para não parecer que vaidade é só aparência e tudo mais, não. Então, a feira da vaidade, na verdade, o que é a feira de coisas vãs, de coisas desse mundo. E aí lá no livro ele ainda fala assim, onde se vende tudo, se vende casa, se vende carro, se vende tantas coisas, que é exatamente isso, que nós estamos aqui nesse mundo, que nós precisamos viver nesse mundo. Eu lembrei, faz um bom tempo que essa passagem já está na minha cabeça, que é a passagem onde Deus manda, o povo está no deserto com Moisés, e Deus fala assim, Moisés, manda os espias na terra prometida. Eu já peguei essa aí umas 4 vezes aí, sei lá, últimas vezes. Manda os espias na terra prometida, e ele fala lá, Números 13, versículo 1, a terra que eu já dei para os israelitas. Entendam isso, olha o foco. Moisés, pegue lá um de cada tribo, envie para a terra, para que eles sondem a terra, para que eles percorram a terra, e eles tragam de volta o relatório aí para toda a nação. Terra que eu, Deus, já dei para os israelitas. Beleza? E aí, Números 13, lá no versículo 26. Vamos ler. Abre aí comigo aí. Números 13, 26. Diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, e aqui estão alguns dos frutos dela. Ponto. Vamos parar até aqui. O relatório tinha que ser até aqui. Trazer um cacho de uva em 2 pessoas, que uma só não conseguia trazer. Chegar e falar, tem um povo lá vivendo, mas Deus já não falou que vai tirar? Então tudo faz. Esse é o relatório. Mas, aí entra a estratégia de Satanás, que é tirar o nosso foco, muitas vezes de uma bênção, muitas vezes de uma palavra de Deus, muitas vezes do caminho certo, e colocar isso, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa preocupação em outras coisas. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os iditas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Aí, versículo 30. Então Calebe fez o povo escalar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Entende qual é a estratégia? Qual é o ponto que eu quero chegar aqui do foco? Deus dá uma ordem que era: vai, sonda a terra, porque eu já dei a terra. O foco deles devia ser: esta terra é nossa. O que vai acontecer lá não importa, esta terra é nossa.
Entende? Quando você vem à igreja, ou quando você escuta uma palavra, ou quando você está orando na tua casa, e Deus fala com você, e você recebe uma libertação, você recebe uma cura, você recebe uma ordem, você recebe um direcionamento de Deus, pega isso, agarra isso com as tuas duas mãos, gruda isso no teu coração, e começa a caminhar. Porque a partir daí, a estratégia de Satanás vai ser o quê? Desviar os teus olhos disso. E aí o que Satanás faz? Mostra todo o perigo que tinha naquela terra, que é óbvio, a olhos nus, a um olho natural, era impossível. Pensa, eles eram o povo fugindo no meio do deserto. Eles não eram nenhuma nação ainda, eles não tinham nenhum exército, não, eles eram um povo que tinha acabado de sair correndo lá do deserto e estavam perambulando pelo deserto. E eles olham, meu Deus, tem descendentes de gigante, tem os caras que vivem lá, são fortificados, as cidades são gigantes. Óbvio que é o olho natural, é impossível. Mas Deus nunca falou para eles, olha, vai ver se é possível entregar para vocês. Qual foi a ordem que Deus deu? Vai olhar a terra que eu já dei. Entende? Porque nós muitas vezes perdemos a bênção na nossa vida, nós muitas vezes perdemos a manifestação do Espírito, muitas vezes perdemos o caminho que deveríamos estar trilhando, porque a gente perde o foco. Esse povo perdeu o foco. E aí vem Caleb, e aqui entenda Caleb como um sopro do Espírito Santo, dizendo, não gente, calma, vamos logo agora, não, Deus falou, vamos. Sabe, para mim hoje isso, né, passando para nós hoje aqui, o Espírito Santo assim, no último instante, falou, não olha para isso, não olha para a dificuldade, não, Deus já falou, eu sei, ainda está doendo, mas Deus já te curou, Deus falou que te curou, então você está curado, entende? É assim que funciona. Não, mas Deus falou que vai libertar minha família, não sei o que lá, então, mas Deus já falou. Se Deus já falou, Ele já fez. E o que a gente tem que fazer agora? É começar a viver como se Ele já tivesse feito. Porque a partir do momento que eu faço o contrário a isso, eu estou negando. Eu estou falando, Deus, eu não acredito que o Senhor já fez. Deus, eu não creio na minha cura, eu continuo com dor, é visível, então não, ela está aqui ainda. Quer dizer, eu rejeito a cura. Exatamente o que o povo fez. Deus, eu rejeito essa terra porque ela é impossível de ser ganha. Da mesma maneira que Deus falou para aquele povo, Ele continua falando hoje, não é pela tua mão, não é pela minha mão. Se não for pela mão dEle, a gente não vai ter nada mesmo. A gente não merece nada, a gente não consegue nada. Mas entenda isso de uma vez por todas. A gente passa por luta, e agora entenda isso, né, com cuidado, obviamente. Muitas vezes, porque a gente quer passar por luta. Involuntariamente, entende? Assim, mas a gente entra e bate a cabeça na parede porque a gente quer. A gente fica chorando, deprimido, não perde o sono à noite, porque a gente quer. De novo, eu sei, é involuntário, mas se a gente permitir que o Espírito Santo de Deus venha, transforme a nossa maneira de pensar, transforme a nossa maneira de ver a vida, tudo muda. E aí eu vou para o exemplo que eu dei na terça-feira passada, que é um exemplo muito mais simples do que uma libertação de uma família, ou de uma cura de uma enfermidade. É o nosso dia a dia. E aí, uma coisa que, cara, bradou no meu coração, e aí se bradou no meu coração era para mim, mas eu vou compartilhar com vocês também. A gente tem errado no básico, no pequenininho. Não é na cura, não é na libertação, não. A gente tem errado no dia a dia. O exemplo que eu dei lá na terça foi, sei lá, de alguém que não conseguiu fazer a comida na hora do almoço, porque teve que cuidar dos filhos, sei lá o quê. Vou dar outro exemplo aqui que aconteceu com a gente. A gente saiu num sábado à tarde, para ir até o shopping, comprar um negócio lá. Ver um negócio, comprar um negócio. Peguei a Dutra, assim, na porta da minha casa, 2 minutos estou na Dutra, mais 5 minutos eu estou no shopping. Eu entrei na Dutra, completamente parado. Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu estou falando dos homens, tá, principalmente, tá? Meu Deus, sábado à tarde, podia estar em casa, deitado no sofá.
Não sei se só eu, desculpa se for só eu, mas a minha passa isso. Essa é a maneira que a gente pode pensar. A segunda maneira é: Deus, muito obrigado porque eu estou com a minha família dentro do meu carro. Eu posso pegar esse trânsito. E eu não estou indo assim, eu estou indo me divertir, eu estou indo num lugar. Por quê? Porque poxa, nem todo mundo pode ir. Eu vou comprar um negócio, poxa, que nem todo mundo pode ter. Ô Jesus, muito obrigado, porque eu tenho mais 5 minutos para ficar cantando com meus filhos dentro do carro. Entende a diferença? Você entende como Satanás rouba a nossa paz? E aí homens, eu estou falando de novo para homens, mas serve para mulheres servir também, mas principalmente homens. A gente vai passar meia hora no trânsito adulto e vai chegar no shopping assim, vai, vamos, não, essa loja não, vamos na outra. Perdemos. Você entende como a gente perde o básico? Entende o que eu quero dizer? Parece, não, mas isso aí o pastor está falando nada a ver. É básico. É Satanás roubando a nossa paz. É Satanás roubando um tempo de alegria com os nossos filhos e com a nossa esposa. É Satanás tirando, sabe, o prazer de nós estarmos ali, de mão dada, passeando, fazendo. É ou não é Satanás, gente? Vocês concordam comigo? E a gente erra, no mínimo, é isso que eu digo. A gente não está errando lá em cima, não. A gente está errando aqui embaixo. E por que nós estamos errando no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho? Sabe, quanta gente reclama de sol, de chuva, de frio, de calor? Eu sei, o tempo está louco. Um dia faz 50, um dia faz 16. Mas glória a Deus, gente. Entende? Sim. Dê glória a Deus no dia que está fazendo 50. E dê glória a Deus no outro dia que você acabou de reclamar que queria frio e fez frio. Não dá, né? Eu sei que... Entende? Olha como Satanás rouba a nossa paz até no tempo. Até na estação do ano. E a gente não está percebendo quanto nós temos murmurado, aberto a nossa boca, e falado, e reclamado. Satanás está lá assim, ótimo. Reclamou do tempo. Reclamou do trânsito. Reclamou que a esposa está demorando para comprar coisa no shopping. Pronto, já perdeu. Entende? Acabou o foco. Entende assim o que eu quero dizer? O foco não é simplesmente o foco do caminho do Senhor para o céu. Ok, isso é mais importante para a nossa vida, nossa salvação. Mas Satanás tem roubado o nosso foco do nosso dia, da nossa família, do nosso trabalho, para que nas coisas grandes e importantes, como o foco na salvação e no caminho que nós temos que trilhar aos céus, a gente também perca. Agora, se a gente começa no nosso dia a dia a mudar a nossa mentalidade, se a gente começa no nosso dia a dia a ser mais leve, a começar a tratar as coisas diferente, falar, de novo, opa, peraí, que eu estou falando de novo, né? Peraí, de novo, nossa, glória a Deus, então é a segunda vez, muito obrigado, Jesus, porque eu tenho o privilégio de fazer isso 2 vezes, sei lá o que é, entende? Mas é a maneira, cara, e assim, isso é um tapa na cara de Satanás. Imagina ele pensando assim, bom, de novo, já vou jogar um carro quebrado na frente desse aí, já reclamar de novo, porque adora murmurar no trânsito. E aí você vai passar, o carro fala, puxa, obrigado Jesus, porque, puxa, abençoa, guarda ele lá, muito obrigado pelo carro, que meu carro não quebra. Então ela fala, eita, estou perdendo. Opa, ele está no foco. Não perca esse foco do dia a dia. Porque se a gente ganha, se a gente passa nessa prova do dia a dia, quando vier a prova da dor, quando vier a prova da feira da vaidade, quando vierem as provas de verdade dos nossos ministérios, cara, a gente vai estar, ligado. E fala, peraí, isso daí eu já aprendi lá no trânsito. Isso eu já aprendi lá com a minha esposa. Isso aqui eu já aprendi com os meus filhos. Isso eu já aprendi com o meu chefe. Satanás, você não vai me enganar de novo. Parece simples, mas é tão difícil. Parece simples, mas requer tanta atenção nossa. Tanta atenção nossa. E aí, com isso, tem muitos desdobramentos. Porque se a gente perde o foco nas coisas do dia a dia, a gente abre brecha para que Satanás possa entrar. E para que talvez ele possa bagunçar a minha família, a minha casa, a minha vida financeira. E por aí vai. E você fala, poxa, mas eu estou lá na igreja, poxa, mas eu faço, poxa, então, mas no básico, a gente tem perdido. Sabe, no
não tente ganhar o mundo sem conseguir ali, sabe? Por quê? Porque é em vão, é frustrante, e a gente não vai conseguir. Isso vai gerar tristeza, vai gerar desilusão. E é exatamente aí que Satanás quer nos encontrar. Tristes, desiludidos, sem vontade de fazer nada, sabe? Tanto faz, tanto fez. Por quê? Porque perdemos o foco que nós deveríamos ter. Outra estratégia de Satanás em relação a isso, em relação ao tempo. Lembrei da história de José. Lembra da história de José? Lá em Gênesis ainda. José morava com seus pais e com seus irmãos. E aí um dia ele teve um sonho, ele sonhou lá que o feixe de trigo dele ficava em pé, o dos irmãos caía. Aí teve outro sonho, sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas, contou o número lá, se prostravam diante dele. José ia viver isso na vida dele um dia, porque tinha um plano ali. Sim, era o tempo. Não era o tempo. Não era aquele tempo. Não era aquele momento. Mas como é que ele ia parar no Egito? Eu não sei. Mas ele ia parar de algum jeito lá. Talvez não sofreria tanto, não seria jogado num buraco pelos irmãos, vendido como escravo, passado tanto tempo. Não sei o que ia acontecer. Mas porque José tentou viver alguma coisa antes do tempo, ele padeceu. Lembra que eu falei assim que a gente passa um problema porque a gente quer? Glória a Deus que José era um cara na linha com Deus, assim, exemplar, e aprendeu. E glória a Deus por isso. Mas é fato. Ele quis antecipar e viver algo que ele não deveria viver naquele momento. Quer um contraponto a ele? Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do pai. O profeta chega na casa lá do pai dele e fala: não é. Você não tem mais nenhum? Tem um lá. Sim, tem um lá. Pega esse aí. Tá. Davi ungido rei. Sabe o que Davi foi fazer depois disso? Voltou para cuidar das ovelhas do pai. Ele não foi lá bater no palácio, falou: Saul, sai daí, eu sou rei agora porque Deus mandou. Ele tinha sido ungido por Deus. Ele foi lá cuidar das ovelhas dele. E aí Deus prepara uma situação. Saul começa a ficar lá meio endemoniado da vida lá. E aí chamam, lembram de Davi, olha, é menino corajoso, que toca bem, que canta. Chama ele aqui. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, em algum lugar de Samuel, 1 Samuel, ele diz lá que Davi vinha à presença de Saul, tocava, Saul se acalmava, ele voltava para as ovelhas do pai. Ele estava no palácio, ele estava com o rei, entende assim? Cada coisa no seu tempo. E de novo, Satanás faz isso muito bem, roubar o nosso tempo. Eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente está lá com 4, 5 anos, a idade do meu filho Davi, quer ter 8, 9, 10. Quando está com 10, quer ter 12. Quando está com 12, quer fazer 15 logo. Aí quando faz 15, quer dirigir. Os meninos principalmente, né? Quer dirigir, pai, me leva para dirigir aqui, não sei o que lá. Eu lembro que eu falava que ia lavar o carro só para ficar dando ré, para frente e para trás, assim, no carro do meu pai. 14 anos, sei lá, 13 anos. Por quê? Porque eu queria ter 18. Entende? E aí quando você tem 18, aí vai. E aí você vai estar lá, né, orando para uma abençoada ali. Você já está pensando nos filhos. E aí quando você... E é assim que funciona. O mundo faz isso. O sexo é um presente de Deus para o casamento. O que o mundo fez? Catou isso daqui e banalizou totalmente. Coisas boas, fora do tempo, se tornam ruins. Entende? É isso. Pode ser a bênção que for de Deus, se não for o tempo, se torna um peso.
Se não for a hora, é ruim. Então entenda assim, compreenda o tempo que você está vivendo hoje. É tempo de quê agora? É tempo de aprender? Então eu vou aprender. É tempo de ir, então eu vou. É tempo de ficar, então eu vou ficar. É tempo, existe tempo para tudo, lembra? A gente precisa saber o tempo. A gente precisa conseguir compreender isso e falar: Deus, eu não quero viver nenhum outro tempo. Eu quero ver esse tempo agora. Hoje. Agora. Do jeito que está. Por quê? Porque eu preciso aprender nesse tempo. Eu lembro quando eu era solteiro, e eu ficava pensando assim: puxa, quando eu casar, cara, eu vou ter tempo para orar. Não, aí eu vou ter tempo para fazer não sei o que lá. Não, porque aí eu vou poder ir para não sei aonde, ficar orando. E os casados, eu conto ou vocês contam? Nada a ver. Entende assim? Então, não espera o outro tempo para fazer. Se é agora, faz agora. Mas assim, se não é, não faça. Como que a gente vai saber? Tá bom, pastor, como que eu sei qual é o meu tempo? Volta para o Salmo 119 e ora esse salmo de verdade. Deus, eu quero os teus caminhos, porque os teus caminhos são perfeitos. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida aqui. Não deixa eu fazer nada que não seja o Senhor que eu queira fazer. Entende? Davi, voltando ao exemplo de Davi, ele teve 2 oportunidades de matar Saul e assumir o trono. O que ele fez? Tocar no ungido? De jeito nenhum. Estou fora. Sabe, nesses pequenos detalhes a gente vai compreender porque a Bíblia chama que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. O homem segundo o coração de Deus tem princípios de Deus. E olha que absurdo, erram. Davi errou, alguém tem dúvida disso? Todos erramos. Mas os princípios não são negociáveis. E mesmo no dia que nós errarmos, da mesma maneira que Davi errou, o princípio básico é imediatamente falar: eu pequei contra o Senhor. Não errei contra alguém, eu pequei contra o Senhor. Por quê? Porque eu feri um dos princípios. É isso que nos torna homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não é perfeição, não é santidade papal, não. É princípios, são princípios. Viver seguindo os princípios da palavra de Deus. Viva o seu tempo agora. Davi entendeu isso. E foi Davi. Entende? E simplesmente a descendência dele traz Jesus para nós. Que privilégio. Porque ele entendeu. Não permita que Satanás roube o tempo que você tem vivido. E se você não está vivendo o tempo que deveria viver, atenção, volte. Porque da mesma maneira que nós falamos lá das estratégias de Satanás, isso também nos frustra. Isso também traz peso. Isso também abre brecha para que Satanás possa entrar e fazer o que ele quiser. Nós não estamos debaixo da mão de Deus. Se a gente está debaixo das mãos dos caminhos de Deus, a gente está fazendo o nosso caminho. E o nosso caminho, se não é o de Deus, não tem meio do caminho. É o caminho do diabo. E tem mais um ainda. Tem aquela distração, ou aquela falta, né, a mudança do foco, que nem é pecado, que nem é errado, mas não deveria ser. Qual é o exemplo? Marta e Maria. Vamos ler lá? Lucas, onde está você?
Lucas 10, a partir do 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do 38 diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pensa comigo. Marta e Maria chega Jesus e os discípulos na sua casa. Marta prontamente vai fazer o quê? Vai fazer um bolo lá, bater uma massa, colocar ela para assar, vai fazer sei lá o quê, vai colher alguma coisa correndo lá para servir para eles, vai comprar alguma coisa. Tudo bem com isso, não tá? Uma pessoa que serve bem e que recebe bem as pessoas faria a mesma coisa. A preocupação, poxa, Jesus está aqui, os discípulos chegaram. E aí Maria, que estava junto, que morava junto, que deveria ter feito a mesma coisa, o que faz? Espera aí, Jesus vai falar agora? Opa, espera aí, deixa para lá o resto, meu amigo. Eu vou sentar aqui. Eu quero saber o que Jesus quer falar. Entende? Que tipo de distração que nós estamos falando aqui agora? Não é distração um pecado, porque Marta em nenhum momento pecou aqui. Marta e Jesus em nenhum momento falou: Marta, você está pecando porque você deveria estar aqui. Não, em nenhum momento. Marta estava fazendo a coisa certa, preparando comida para que eles se alimentassem. Maravilhoso, plausível, mas não deveria. Entende a diferença disso? Muitas vezes nós estamos fazendo, mas nós deveríamos estar sentados ouvindo o que Jesus está falando. Muitas vezes o nosso foco não está errado, não é pecado, não saímos, não perdemos a salvação, mas não é agora. A gente falou isso um tempo atrás com os líderes aqui, quando nós estávamos falando lá de orar, nós estávamos orando aqui na frente, tal, que às vezes a gente ficava orando aqui na frente pensando: nossa, olha, puxa, eu preciso ver qual que é o vencimento ali do negócio ali, do exaustor ali, aquele negócio, né, sabe, né, do bombeiro ali. Aí você dá outra volta, nossa, tem uma lâmpada queimada ali, olha, não sei o que lá. Aí você olha pra cá e fala: nossa, olha, não sei o que, tá meio... Você entende assim? Não acontece com vocês isso orando em casa ou não? Você para orar: Jesus, muito obrigado. Nossa, esqueci de colocar roupa para lavar. Puxa vida. Não, Jesus, não, tá bom. Jesus, sei que lá, meu Deus, preciso ligar para tal pessoa. Nossa, me mandou WhatsApp semana passada. Vai pensar que eu não quero mais falar com ela. Não é assim? Está errado essas coisas? Não estão erradas, mas são fora de hora. Não é agora. Não é pecadão, não tem nada de errado. Está tudo certo, precisamos consertar, precisamos ver lá o negócio, precisamos arrumar a lâmpada, precisamos ligar para alguém, precisamos pendurar, precisamos fazer tudo isso. Mas não é agora. Agora é hora de eu ouvir o meu Deus. Foco. Tudo que eu falei se resume ao nosso foco. A gente olhar e a gente falar: é isso que eu preciso, e é isso que eu vou fazer. Agora, da mesma maneira que o pastor Saulo falou aqui no domingo, o presbítero Ego falou aqui na sexta também, algo parecido. Se a gente não tem a visão, se a gente não entende onde nós precisamos ir, o que nós precisamos fazer, a gente só está sendo levado. A gente só está, sabe assim, o vento bateu, eu estou indo para lá, o vento bateu, eu estou indo para cá. E a gente não pode viver assim. E aí eu volto uma vez mais no salmo que a gente leu, Salmo 119, a partir do 33. Essa é a oração que nós precisamos fazer essa noite. Senhor, ensina-me o caminho dos teus estatutos,
e a eles obedecerei durante o caminho até o fim. Entende? É até o fim. Eu não começo obedecendo, perco o foco, e aí começou outra coisa, eu saio correndo para lá, começou outra coisa, eu começo... Não, me coloca no caminho, que eu vou obedecer até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a obedeça de todo o coração. De novo, olha só, dirija-me, é um caminho. Dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação, alegria, felicidade. Cara, a gente vive infeliz, a gente vive murmurando. Por quê? Porque a gente vai encontrar a nossa satisfação nos caminhos dele. Inclina o teu coração para os teus testemunhos. Inclina o meu coração, perdão, para os teus testemunhos, não para a ganância. E aí, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver os teus caminhos. A gente precisa desse foco, gente. A gente precisa olhar e falar assim: peraí, Deus está falando comigo. O que Ele está falando comigo? Sabe, assim, eu tenho batido nessa tecla há alguns cultos. Permitir que o Espírito Santo realmente transforme a nossa mente. Não basta sermos convencidos da palavra, ou sabermos uma palavra a mais. Não basta. Não basta a gente sair daqui sabendo agora da palavra. Ah, legal, a palavra, pá. Não. A gente precisa sair daqui transformados. Porque a gente já conhece a palavra, gente. Tudo que eu falei aqui, todo versículo que eu li aqui, toda a história que eu contei, vocês já ouviram pelo menos 10 pregações de cada uma desses exemplos que eu dei aqui. Eu também. Agora, junta tudo isso. Quanto tudo isso me transformou? Quanto tudo isso me colocou no foco, no caminho que eu devo seguir com o Senhor? É aí que a gente precisa se apegar. É nisso que nós precisamos seguir agora. Jesus me perdoa porque eu estava totalmente desviado dos meus focos, dos meus caminhos. Entende? O desviado não é aquele que está lá fora. Desviados somos nós que estamos aqui dentro e não temos o foco no que precisamos ter. A gente precisa ter. Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa amanhã acordar cedo. Ou a grande maioria, obviamente, mas trabalhar, ter o dinheirinho no final do mês, né? Tem agora, no final do ano. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, vai ter que fazer alguma coisa amanhã, vai ter que viver, vai ter que comprar, vai ter que cozinhar, vai ter que levar, vai ter que buscar, vai ter que fazer alguma coisa. O mundo está aí, a gente tem que viver nele, e está tudo certo. Mas entenda, isso não é o nosso foco. Então, a partir de agora, se algo tem tirado a tua paz, comece a olhar isso de uma maneira diferente. Comece a olhar e falar assim: peraí, talvez eu esteja olhando isso de uma maneira errada. Porque isso está tirando a minha paz, e os caminhos do Senhor não tiram paz. Pelo contrário, eu acabei de ouvir ontem no culto do lá, que o caminho do Senhor traz satisfação, alegria, gozo. Então peraí, se eu não estou vivendo isso, se eu não estou alegre, se eu não estou contente, tem algum caminho errado na minha vida. A paz que Ele nos dá, entenda isso, a paz que Deus nos dá é uma paz em meio à guerra. Não é uma paz de não ter guerra. É uma paz que mesmo durante uma guerra nós a teremos. É diferente. Lembra, Jesus fala assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição. Ele não falou que o mundo ia ser um mar de rosas. Ele nunca mentiu pra gente falando que a gente não teria problema. Ele nunca mentiu falando que... Não, ele nunca falou isso. Pelo contrário, ele falou assim: olha, vocês vão ter aflição. Vai ter bucha, vai ter negócio ruim, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Tem bom ânimo, sabe por quê? Porque tudo que chegar não vai ser maior do que a força que Ele nos dá. E aí a gente olha o tamanho da muralha e vai falar assim: mas eu não posso, porque a muralha é muito grande. A partir de agora, tira essa visão e fala o seguinte: olha, eu estou vendo uma muralha, mas Deus já falou que vai me dar. Então não importa essa muralha, eu vou dar a volta nela, porque até eu dar a volta ela vai cair.
e acabou. Olha, eu sei assim, de novo, eu sei que não é fácil. Não, pastor, você não está entendendo, pastor. Na minha situação, é com o marido, é com o filho, é com o pai, é com não sei o que, é desemprego. Eu sei que... Mas comece a exercitar. Comece a olhar de maneira diferente. Comece a orar de maneira diferente. De novo, temos perdido a oportunidade que Deus nos dá de viver uma vida com satisfação nessa terra. Porque a gente quer. Porque a gente continua vendo um negócio ruim. Continua vendo. Lembra a história do copo cheio, copo vazio, meio quem? É isso aí. Eu sei, não tem nada de... Mas é isso. É olhar o negócio e falar assim, cara, Deus já fez. Eu não estou vendo, mas não importa, Deus já fez. Se agarre nisso. Creia nisso. Exerça a tua fé. Isso é fé. De novo, fé não é ver alguém ressuscitar. Fé não é... Não, isso também é assim. Isso também é fé. Mas fé é o dia a dia. Fé é colocar em prática o que nós temos aprendido no relacionamento diário. E aí nas coisas gigantes, no ressuscitar morto, levantar, aí a gente também vai ter fé para isso. Mas se no dia a dia a gente não tem, se no dia a dia a gente fala, Deus, olha, você não tem, o Senhor não tem poder para transformar minha família. Não, mas eu creio que o Senhor pode curar lá, alguém pedir oração lá no grupo lá da igreja. Entende? Não bate uma coisa na outra. Exerça a tua fé no seu dia a dia. Exerça a tua fé quando o negócio apertar para o teu lado. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Jesus já disse. Sou eu que vou falar que é fácil? Não. Vai ser difícil, mas tem bom ânimo. Vai ser difícil, mas quando ficar difícil, vai para a palavra de Deus e começa a orar a palavra de Deus. De novo, olha aqui, marca esse salmo aí, risca ele, escreve ele na tua casa, na tua parede lá. Deus, ensina-me o caminho. É isso. Sabe, quando você acabar de ler isso aqui, talvez você se lembre um pouco disso aqui que nós estamos falando agora, e as coisas mudam. Mas a gente precisa exercitar. Amém? Entendem isso? Porque você está entendendo, você sabe que você vai ser provado por isso, né? Isso. Ou você acha que Satanás sentou ali fora e falou assim, poxa, olha só, abriram os olhos deles. Eu vou embora, vai, deixa pra lá. Você acha que ele vai fazer isso? Não, né? Não. Ele vai falar assim, vamos ver se eles entenderam mesmo. Deixa eu ver se eu apertar o calo aqui. Deixa eu ver se... E aí é a nossa hora de poder falar, Satanás, você tentou, mas não vai conseguir. Hoje não. Hoje não. Amém? Feche seus olhos por um instante. Fale com o Senhor agora. Apresente a tua vida a Ele. Apresente a tua vida a Ele. De novo, mais uma oportunidade que temos de fechar os nossos olhos, de olhar para dentro de nós, olhar para os nossos caminhos, olhar para o nosso foco, e falar, puxa, eu acho que eu perdi um pouco o foco. Puxa, acho que eu estou tentando demais um negócio que não está dando certo. Puxa, acho que eu estou perdendo o sono à toa. Gente, quantas pessoas deitam na cama à noite e não conseguem dormir, porque o mundo vem na cabeça, os pensamentos vêm na cabeça, tudo que você falou, tudo que você devia ter falado vem à cabeça, e você fica lá martelando, não, eu devia ter falado isso, não, nossa, mas eu deixei, nossa, eu fiquei quieto de novo, não sei o que lá. Olha, encara isso, entenda que isso é Satanás tirando o foco. Quantos de nós temos perdido noites? Quantos de nós temos perdido e não estamos entendendo que Satanás usa a mesma estratégia? Salmo de número 3, versos 5 e 6 diz assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam.
Salmo de número 4, verso 8, diz lá: em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha aí o foco. Olha o foco. Está com insônia? Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, vai ler. Leia e ore a palavra de Deus. Profetize a palavra de Deus. Eu me deito e logo adormeço porque o Senhor está comigo. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Muito obrigado por tudo que eu falei e não falei. Mas agora eu vou descansar no Senhor. Exercício, regularidade. Isso vai acontecer a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite, a quarta pula, vai dormir uma beleza, fala, uau, ganhei. Só que a quinta vem, a sexta vez, ela, poxa, não aconteceu nada. Ai, não funciona comigo esse negócio, não, é só com o pastor. Não, continua. Entende? Continua o foco. Não, peraí, eu não posso perder isso. É a palavra de Deus, não foi a palavra do pastor, não foi não sei quem que falou, não, é a palavra de Deus, eu sigo a palavra de Deus. Jesus, vem sobre nós aqui, Pai, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós mais uma vez. Pai, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Pai, não deixa que nada, não deixa que ninguém nos distraia.